Vamos iniciar aqui então o nosso estudo de hoje, começando com o prefácio do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós conversamos no nosso último encontro, fazendo uma apresentação da proposta desse livro, da importância que ele teve, a repercussão que ele provoca, que ele provocou na época, e o efeito dele sobre todos nós que somos aprendizes da doutrina. E hoje vamos começar então o estudo do livro propriamente dito. Nós tivemos então, eu li para vocês uma explicação de Herculano Pires sobre a importância desse livro. O prefácio nós vamos adentrar agora. Nós temos então vários trechos, várias passagens importantes para o nosso estudo que Kardec selecionou. E o que vale considerar, quando nós estudamos o livro dos médiuns, logo na introdução eu trouxe para vocês algumas considerações sobre aquele livro também. Vale lembrar que Kardec, quando elaborou o livro dos Espíritos, ou o livro dos médiuns, ele não tinha em mãos um roteiro programado, em que os Espíritos disseram: você vai ter que abordar essas perguntas, você vai ter que seguir esse roteiro, você vai ter que apresentar dessa ou daquela forma. Na verdade, Kardec foi organizando, esse foi o grande trabalho que ele teve quando da preparação dos livros da codificação. Então foi um livro que foi sendo desenvolvido intuitivamente, conforme ele via a necessidade de fazer uma abordagem sobre esse ou sobre aquele tema, organizar. Tanto é assim que nós tivemos no Livro dos Espíritos, a primeira edição, com 512 edições, perguntas, depois vieram as 1019 perguntas, Então, com relação ao Livro dos Médiuns, foi a mesma coisa também. Kardec foi abordando os temas que eram importantes, que eram relevantes para todos aqueles que tinham interesse em conhecer a doutrina espírita. Então ele observava nas comunicações que chegavam, nas cartas que apresentavam para ele, via também da mesma forma as dúvidas que as pessoas apresentavam nas abordagens que elas tinham e tudo mais. Então, na verdade, várias foram as situações que levaram Kardec a seguir aquele percurso, a seguir aquele índice, aquele sumário que ele preparou. No caso do Evangelho segundo o Espiritismo, não é diferente disso. O que nós temos aqui no nosso índice são vários capítulos que Kardec preparou, começando aqui, por exemplo: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E dentre outros ele foi abordando. Então a pergunta que a gente faz é: Kardec encerrou, Kardec conseguiu completar todos os ensinamentos de Jesus no livro do Evangelho? Obviamente que não. Primeiro, porque ele pegou um trecho do Evangelho, trouxe algumas considerações sobre aquela passagem a partir do entendimento dele, naquele momento em que ele preparava seus estudos, recebeu a orientação do mundo espiritual para fazer a abordagem. Nós mesmos vimos lá no livro Obras Póstumas, quando ele comentava que durante um retiro que ele teve que fazer para poder finalizar essa obra, ele disse que fez uma mudança significativa, não vou dizer radical, porque não foi tanto, mas uma mudança significativa na forma como ele abordava esses ensinamentos. Nós não sabemos exatamente como foi essa primeira abordagem, se foi uma abordagem muito crítica, se foi uma abordagem superficial, se foi uma abordagem equivocada, mas ele comentava então que os espíritos mesmos comentaram que através da intuição que ele recebia, da influência que ele recebia, ele mudou então a forma de analisar essas passagens. Então, para nós que somos espíritas, nós perguntamos assim: todos os ensinamentos de Jesus, todas as passagens relevantes do Evangelho estão contidas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? A maioria sim, mas certamente nós podemos desdobrar e desenvolver muito mais a partir dali. Podemos pegar, por exemplo, todas as passagens dos evangelistas e colocar o nosso ponto de vista, colocar ali a nossa ideia, seguindo como base, como referência, a própria doutrina. Então, por isso é sempre importante a gente lembrar: os livros da codificação, eles são base, mas eles não concluem, eles não fecham
aquilo que nós vamos estudar. Então, certamente nós podemos estudar, por exemplo, como os próprios Espíritos orientam, lá no Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho cristão, podemos estudar livros orientais, podemos estudar, por exemplo, ensinamentos do Alcorão. E como Kardec coloca, na própria introdução que a gente vai observar, não interessa nenhum tipo de dogma, não interessa nenhum tipo de evento histórico, o que interessa são os valores. O que interessa são os ensinamentos morais. E todos os ensinamentos morais estão contidos dentro das principais religiões do mundo, daquelas que promovem realmente, das religiões verdadeiras, que têm como objetivo fazer com que o homem se eleve. Então utilizamos o Evangelho porque vemos no Evangelho cristão os ensinamentos bem condensados, bem organizados. Então para nós já é o suficiente, mas nada nos impede de fazer um estudo aprofundado através de outras doutrinas. Vimos isso até mesmo nos estudos do livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando ele trouxe para nós fundamentos das principais religiões, daquelas antigas até a atual, que no caso, por exemplo, é o cristianismo, sem fazer uma abordagem no islamismo, fez uma abordagem sobre o budismo, fez abordagem sobre o hinduísmo, e ali nós vimos que a sabedoria dos representantes dessas religiões, ou daqueles que poderiam ser considerados como fundadores, eram ensinamentos que caminhavam ombro a ombro com os ensinamentos de Jesus. Então, mais uma vez, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não vejamos nesse livro o único manual moral que nós temos como referência. Nós podemos absorver ensinamentos de todas as escolas. Esse é o ponto fundamental que o Espiritismo tem, essa abrangência, essa capacidade de avaliar a sabedoria que chega do plano espiritual em todas as linguagens, em todas as culturas. Então, sim, temos essa obra como referência, mas devemos nos fechar nela? Absolutamente não. Temos a liberdade de fazer pesquisas, de entendermos outras perspectivas, outros pontos de vista, todos esses pontos como sendo para nós propulsores que nos elevam moralmente. Então esse é o principal ponto que nós temos que estudar a partir dessa perspectiva moral que a doutrina espírita tem. Para nós, então, iniciamos esse nosso estudo a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós tivemos aqui há um tempo atrás, já comentei com vocês, para nós que somos da velha guarda aqui do Pautalk, tínhamos ali a sala Espiritualismo Ecumênico. Vocês se lembram, o espírito Joaquim de Aruanda, através da psicofonia, ele fazia estudos aqui no Pautalk 2 vezes por semana, lá na categoria religião, e ele era oriundo da Umbanda, era aquele espírito que se comunicava, como aqueles pretos velhos, que normalmente se manifestam na Umbanda, e aí então ele fazia estudos para nós do Livro dos Espíritos, ele fazia do Bhagavad Gita, que é um livro de tradições hindus, e fazia também as cartas de Paulo. Pois é, Elcio, nós que somos daquela época, saudoso Joaquim de Aruanda, que carinhosamente nós chamávamos de Kim. Então, assim, estudos muito interessantes, estudos muito proveitosos, e ele então fazia esses estudos, Livro dos Espíritos, Bhagavad Gita e Cartas de Paulo. E todos eles trazendo para nós princípios morais de extrema relevância, princípios de extremo valor. Então vimos ali a possibilidade que nós temos, a abrangência desses estudos para nos fortalecermos moralmente. Então vejamos sempre isso, não tenhamos apenas esses livros como referência, não fiquemos restritos apenas nessas obras psicografadas por Kardec. Ele trouxe para nós uma base doutrinária, mas o desenvolvimento nosso ele pode se dar através dos mais variados caminhos. Então essa liberdade é fundamental para todos nós. Vamos em frente. Temos então aqui nesse início, aqui no prefácio, deixa eu pegar aqui para vocês, uma mensagem que Kardec traz para nós, assinada pelo Espírito Verdade. E esse Espírito Verdade, como nós entendemos, é a manifestação de Jesus, através da mediunidade daqueles médiuns que trabalhavam com Kardec, e Kardec já coloca uma nota aqui no final, exatamente pela grandeza desse nome, como várias vezes ele já trouxe para nós. Ele diz assim que a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra,
Por isso foi colocada como prefácio. Né? Então aqui diz o seguinte para nós. Eu vou ler um texto que todos nós já conhecemos, mas a gente vai tentar analisar aqui, né, detalhadamente cada uma dessas passagens para vermos exatamente o que significa o Espiritismo para nós e qual é o objetivo do Espiritismo aqui no nosso mundo. Então ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Ama-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade que está no céu, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Vamos analisar então cada uma dessas passagens. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Esses Espíritos então são todos aqueles que se organizaram, através de um grande planejamento que vinha trazer para o mundo uma nova doutrina, uma nova filosofia, que tinha por objetivo impulsionar a transformação do nosso mundo. Exatamente essa fase de transição que nós estamos vivendo agora, ela partiu não apenas simplesmente da vontade do mundo espiritual, mas da nossa transformação através do conhecimento, inicialmente, e do entendimento da nossa realidade. A partir daí, nós começamos a promover essa mudança, mobilizados por esse conhecimento, mobilizados por essa força. Diferentemente do que nós imaginamos, ou do que dogmaticamente é transmitido pelo mundo, dizendo, por exemplo, que o mundo vai se transformar no mundo melhor porque simplesmente Deus quer. Ou seja, a vontade de Deus vai fazer com que todo mundo se transforme por simples e puro milagre. Só que, na verdade, nós entendemos que essa transformação é o trabalho íntimo de cada um. E por isso esses espíritos, nas mais variadas escalas, desde aqueles espíritos comuns, como muitos de nós seremos trabalhadores, não tenhamos dúvida disso. Quando chegarmos no mundo espiritual, nós também trabalharemos para promover essa transformação no nosso mundo, fazendo aquele trabalho de influência direta num indivíduo, num pequeno grupo, numa instituição. Assim como nós teremos aqueles que se elevam nessa escala evolutiva para alcançarmos aqueles espíritos que trabalham na grande coordenação de transformação de uma grande comunidade, de uma nação e até mesmo influenciando todas as partes do mundo. Por isso, então, esses espíritos, que são chamados de Espíritos do Senhor, são aqueles que trabalham motivados por esse propósito de auxílio, de amor e caridade pelo mundo. Eles se mobilizam, então, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então nós vemos aqui que essa figura de linguagem, que eles se mobilizam como um exército, que recebem um comando e se espalham por toda a face da terra. Então nós vemos ali que a doutrina espírita, a manifestação dos espíritos, não veio simplesmente se concentrar em pontos específicos do planeta, em pequenas comunidades, em pequenos grupos, privilegiando algumas pessoas e simplesmente deixando de lado outras pessoas. Nós temos ali culturas, nós temos ali outras religiões que recebem também essa mesma influência, só que de uma forma gradual e de uma forma bastante cuidadosa, são influenciados através da linguagem que compreendem. E não simplesmente de uma forma ostensiva, como nós imaginamos. Como se os espíritos fossem se manifestar num templo evangélico, numa igreja católica, num templo budista, numa mesquita, numa sinagoga. Então os espíritos, na verdade, trabalham promovendo, com muito mais intensidade os valores, e não simplesmente querendo jogar simplesmente conhecimento. Porque a gente sabe que conhecimento é uma semente que, se você lança num terreno que ainda não está preparado para recebê-la, simplesmente o conhecimento se perde.
Então as coisas, essas mudanças, se dão gradualmente, se dão lentamente, progressivamente. Do nosso ponto de vista, que temos o conhecimento hoje do mundo espiritual, a partir dos ensinamentos, do entendimento da doutrina espírita, naturalmente para nós ficamos pensando por que essas pessoas logo não recebem as comunicações trazendo essas revelações. E isso se dá exatamente pela nossa impaciência, porque nós queremos ver as coisas acontecerem. Só que essa mudança, como a gente já estudou sobre isso, é uma mudança que ela é secular. Ela não é uma mudança que acontece em poucos anos. Que de repente o indivíduo pega um livro, recebe uma comunicação, observa uma experiência e ele simplesmente se transforma. Muitos espíritos passam por 2 ou 3 encarnações para poder compreender essa novidade, compreender essa realidade. Por isso, então, não sejamos impacientes. Nós vemos hoje as religiões que, primeiramente, muito mais do que receber conhecimento, elas precisam de receber ali, de fato, assimilar esses ensinamentos morais. Precisam, de fato, compreenderem a importância desses valores. O conhecimento vem como complemento. Então, para receberem esse conhecimento, tem que estar preparados para isso. Então, esses espíritos se movimentam em todos os cantos, né, desde os tempos, né, previstos para essa mudança, quando a doutrina espírita começou então a se manifestar na Europa, que era o ambiente mais propício para que os espíritos se manifestassem. Hoje continuam se manifestando em outras partes do mundo, naturalmente promovendo essa mudança. Da mesma forma como espíritos mais esclarecidos reencarnam aqui no Brasil para auxiliar no desenvolvimento e na difusão da doutrina espírita, nós temos outros espíritos também esclarecidos que reencarnam em outras partes do mundo com uma mentalidade diferente dessa que é dominante. Então fazem parte dessa cultura, começam a desbravar, começam a ousar pensar de uma forma diferente e assim gradualmente a mudança vai acontecer. Então, talvez isso aconteça nesse nosso século atual, provavelmente, talvez no outro, por que não? Então não tenhamos essa pressa de ficar esperando que lá na China todo mundo se torne espírita de uma hora para outra, que nós vejamos essa mudança. As revelações vão acontecer, eles não se tornarão espíritas necessariamente, mas todos os pontos que são estudados pela doutrina espírita passarão também a ser estudados por esses grupos. Essa é a parte mais importante. Então, como eu já falei para vocês, não imaginemos que dentro das igrejas, ao lado da Bíblia, os padres vão começar a ler, por exemplo, os pastores e padres, começarão a ler o livro dos Espíritos. Mas eles começarão a entender que na Bíblia, quando Jesus falava, por exemplo, da ideia da lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, quando se fala, por exemplo, né, sobre a reencarnação em outras linguagens e tudo mais, eles começarão a fazer uma interpretação diferente. Se por acaso virem que dentro da doutrina espírita pode ali surgir uma fonte de conhecimento que auxilia nesse desenvolvimento, então isso vai acontecer. A mediunidade vai começar a se tornar mais ostensiva nesses grupos e através da mediunidade, através da linguagem que eles compreendem, começarão também a ter uma visão diferente do mundo espiritual. Então, se nós imaginamos que todo mundo vai se tornar espírita de uma hora para outra e todas as instituições deixarão de existir, nós estamos, primeiro, com uma grande pretensão, uma grande arrogância da nossa parte, acreditando que fora do espiritismo não há salvação. E segundo, e principalmente, nos esquecemos que cada um, no seu tempo, através de suas capacidades, vão alcançar esse conhecimento. O Wagner lembrou, tornarem espíritas ou os princípios espíritas serão comuns em todas as religiões. Esse segundo ponto é fundamental. Os princípios espíritas que nem são princípios espíritas. Como nós já conversamos, são os princípios estudados pelo espiritismo. Porque se falarmos princípios espíritas, dá a impressão de que a reencarnação é espírita, que a mediunidade é espírita, que a vida no mundo espiritual é espírita. E na verdade não é. São elementos que o espiritismo estuda, porque a mediunidade existe desde todos os tempos, a reencarnação também, a vida no mundo espiritual também. Então, esses princípios estudados pelo espiritismo serão também estudados por todas essas leis naturais, exatamente, elas se tornarão mais claras e todas as religiões estarão afinizadas com essas leis naturais. Então, é dessa forma que nós temos que observar o mundo. Tudo vindo gradualmente, tudo vindo na linguagem que todos compreendem, mas todos afinizados com esses mesmos princípios, com essas mesmas leis. Assim se dará essa transformação.
E aí então a gente já começa a ver a coisa devagar, de uma forma diferente. A gente já começa a olhar para cada religião, esperando que cada uma no seu tempo tenha a mesma compreensão que nós temos, da mesma forma que o mundo espiritual espera que a nossa compreensão se amplie. Porque dá a impressão de que a gente fala assim, eu acredito em reencarnação. Isso já é o suficiente. Mas não é o suficiente, porque quando se fala em reencarnação, dentro da reencarnação, nós temos ali embutidos uma série de complexos processos, de complexos elementos que fogem da nossa compreensão, porque nós não entendemos ainda. Quando se fala de mediunidade, nós conhecemos a técnica, mas muitas vezes não conhecemos a forma como a mediunidade se manifesta em termos de processo de transformação. A gente acha que a única mediunidade válida é aquela que acontece no centro espírita. Se esquecendo, por exemplo, da influência que acontece nos templos, nas demais religiões, nas curas, nos milagres que acontecem. Então, na verdade, a mediunidade se manifesta de acordo, né, mais uma vez, com a cultura de cada grupo e surte um determinado efeito. E é esse efeito que vai se transformar. Né? Sem falar nisso, né, que o médium está ali constantemente e ele não precisa ser espírita para ser médium. Basta ele ser um indivíduo encarnado e ter a necessidade dessa faculdade para auxiliar ou a si próprio, que normalmente acontece, ou também dentro do grupo onde ele se encontra inserido, auxiliar a fortalecimento da fé, a aproximação das pessoas junto ao mundo espiritual. Se você não tem fé e você passa por uma situação e de repente acontece ali uma cura miraculosa, isso é uma forma de te aproximar do mundo espiritual. Isso vale muito mais do que o conhecimento, do que você entender. O entendimento vem com a maturidade. Mas a transformação moral, ela deve ser necessária e deve ser imediata também. Vamos em frente. Então aqui na segunda parte, né, semelhantes a estrelas cadentes, dá para imaginar assim as estrelas cadentes caindo, ou seja, os espíritos se aproximando do nosso mundo, sejam eles através da reencarnação, seja através da presença entre nós aqui, de uma forma, vamos dizer assim, com contato mais direto. E depois diz assim o Espírito Verdade, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então quando se fala, são chegados os tempos, Jesus já falava sobre isso lá no Evangelho, né, os evangelistas já falavam sobre isso, então chegou um momento que a gente vai pensar assim, quer dizer então que a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, lá naquele dia do mês de abril, dia 18 de abril, né, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, por favor, né, que de 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, então nós começamos a ver a transformação do mundo. Também não. O lançamento desse livro foi nada mais, nada menos do que a condensação desses ensinamentos que já vinham. Erro e muito, viu, Wagner? Uma vez eu assisti uma palestra do Raul Teixeira, em que ele fez uma citação de uma passagem do Evangelho que eu fui conferir, e ele tinha trocado os versículos. Então às vezes a gente fala com tanta convicção, que quando você vai conferir datas erradas, nomes errados, eu já me peguei muitas vezes depois corrigindo com vocês, muitos dados que eu errava, né? Mas é bom sempre conferir. Mas então o lançamento do Livro dos Espíritos não marca necessariamente a transformação do mundo. Na verdade, foi simplesmente, como eu falei para vocês, a materialização desses ensinamentos através da publicação dos livros. Mas esse é um processo de transformação que ele já aconteceu no nosso mundo. Por exemplo, os filósofos iluministas no século XVIII, a Revolução Francesa, a mudança de estrutura governamental na Europa, a descoberta de novas terras, a independência dos mundos, o fim da escravidão, por exemplo, são vários processos que foram acontecendo que eles não se fecham, eles não se resumem em cima de Allan Kardec. Como se Kardec tivesse parado e a gente imagina uma pirâmide invertida com a ponta apontada para Kardec, quer dizer, todo mundo espiritual esperando que ele fosse o responsável por essa mudança. E na verdade não, essas mudanças vêm acontecendo no mundo a partir de um tempo que nós não temos esse conhecimento, não temos essa compreensão, mas que vem acontecendo no mundo através de várias transformações. O conhecimento do mundo espiritual se condensou através dos ensinamentos de Kardec, mas também através, numa linguagem diferente, dentro de outras doutrinas, outras filosofias,
que começaram a ver de uma forma diferente. Vimos que naquela época, a partir do lançamento dos espíritos, o enfraquecimento, por exemplo, da Igreja Católica através da Inquisição. Porque a partir do final do século XIX já não tinha mais a força que tem antes. Então a gente pensa assim, mas qual a relação exatamente que se tem entre fim da Inquisição, lançamento do Livro dos Espíritos e o trabalho de Darwin? Olha só que interessante, 3 processos completamente diferentes aconteceram na mesma época. A ciência se desenvolvendo com mais intensidade, a filosofia se desenvolvendo, transformações no nosso mundo, ainda que de uma forma turbulenta, através de guerras, através de conflitos. Eu lia essa semana uma reportagem interessante de um pesquisador inglês, se não me engano, não me recordo exatamente qual a nacionalidade dele, inglês ou americano, mas ele falava qual foi a importância das guerras na transformação do mundo, qual foi o efeito positivo das guerras. E a gente naturalmente vai pensar, com todos os nossos valores, né, que a guerra nunca traz nada de positivo. Mas se nós estudarmos a lei da destruição, nós veremos que para você construir uma nova estrutura no nosso mundo, uma estrutura de valores, uma estrutura administrativa, uma estrutura social, há a necessidade de quebrar aquela anterior, como qualquer reforma. Se vai reformar uma casa, há a necessidade de você quebrar aquilo que é antigo para você construir uma coisa nova. E as guerras fizeram isso. Destruíram aquelas estruturas que estavam ali solidificadas, enraizadas, atrasando o progresso. Houve a necessidade de quebrar tudo aquilo para recomeçar. Então vemos assim que várias transformações aconteceram. E quando o Espírito Verdade diz que são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, nós vemos isso, que essa mudança começou então do final do século XVIII, século XIX, século XX. São quase 3 séculos de processos de transformação que a gente observa. E ainda tem muita coisa para acontecer. E os Espíritos estão trabalhando nisso, sejam apenas através da influência no mundo espiritual, seja através da nossa participação, da nossa colaboração nesse processo. O Elcio colocou: codificadora define o Espiritismo como uma doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que dela emanam. Trouxe esse conhecimento do mundo espiritual, mas o mundo vai se transformar a partir desse processo? Certamente que não. Essa transformação é muito mais ampla e abrangente do que a gente imagina. Bom dia, pessoal que chegou. Muito mais abrangente, então. Então, continua aqui para nós. Então, são chegados esses tempos. Várias vezes nós observamos isso, é até uma forma de avaliarmos esse processo de mudança. Nós vemos que em várias escolas religiosas, nós encontramos essa expectativa de transformação. Entre os esotéricos, por exemplo, nós temos assim aquilo que eles dizem como o final da era de peixes, o início da era de aquário. Pensemos numa mudança de era. O que isso significa para esses esotéricos exatamente, isso não importa para nós, o que importa é que está registrado. Se nós vamos, por exemplo, no Novo Testamento, nos ensinamentos cristãos, nós encontramos ali, por exemplo, o Apocalipse. O livro das revelações, falando sobre essa grande transformação através de uma linguagem figurada que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Toque de trombetas, cavaleiros que chegam, aquelas mudanças todas assim bem catastróficas. Quando nós vamos para outras culturas, nós encontramos também essa expectativa de mudança. Então vemos assim que, lembra do calendário maia também, que surgiu aquele perereco todo lá que falava sobre fim do mundo, que surgiu toda aquela expectativa, aquela coisa. Até as culturas mais antigas já previam essas transformações. E para a doutrina espírita vem Kardec no século XIX e lança um livro e fala sobre transição do mundo. Então temos na doutrina espírita, no catolicismo, nas doutrinas esotéricas, nas doutrinas orientais, todos prevendo essa mudança. Por isso, quando são chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas, fala exatamente disso, não do fim do mundo, mas do fim de um pensamento que o mundo cultuava durante tanto tempo, para começar a realmente ter um entendimento correto dessas leis, dessa nova realidade.
Porque quando se fala do nosso mundo, a mudança do mundo, a transição planetária, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, começa primeiro pela transformação dos indivíduos nos seus valores e pelo conhecimento que ele precisa absorver. Então, chegou a hora desse conhecimento chegar. Só que quando a gente fala chegou a hora, não significa necessariamente que nós, agora encarnados, seremos testemunhas dessa mudança. Como eu falei para vocês, essa mudança é um processo. É um processo que pode acontecer durante séculos. Não é algo que vai acontecer no dia tal, do mês tal, do ano tal. Então não tenhamos essa ilusão, essa expectativa. Como eu falei para vocês, essas grandes mudanças vêm acontecendo desde o século XVIII. Estamos acompanhando várias transformações e ainda teremos novas transformações. Na próxima volta nossa aqui para o nosso mundo, da nossa próxima, como toda homeopatia, né, Elcio? Como toda homeopatia, ela é lenta, ela é progressiva e ela é paciente. Mas nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas querendo que as coisas aconteçam agora. Mas elas estão acontecendo já. Continuando aqui o ensinamento que fala para nós. As grandes vozes do céu ressoam como sons, como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Quando se fala sobre as vozes do céu ressoam como toque de trombetas, é exatamente isso, a manifestação dos espíritos. De uma forma mais clara, de uma forma mais direta. Em todas as escolas nós temos ali os espíritos se manifestando, e cada um naturalmente interpretando. Alguns dizem que são os santos, outros dizem que são os anjos, outros dizem que é Espírito Santo, outros falam que são os espíritos. Eles estão se manifestando, e as pessoas estão aceitando isso de uma forma mais natural. Essa é que é a parte mais importante. Essa aceitação dessa presença agora, apesar do deslumbramento que isso ainda provoca, mas nós vemos isso de uma forma diferente. Então as vozes do céu ressoam como um toque de trombeta. E os anjos se lhe associam, se reúnem, ou seja, os grandes espíritos se manifestam e os trabalhadores que auxiliam nessa transformação estão ali juntos, reunidos. E aí então faz para nós uma evocação, né? Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, e vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Essa é uma convocação que o mundo espiritual faz para nós. Que já que eles estão se manifestando, trazendo o conhecimento daqui para lá, nós temos então que trazer oferecer a nossa reciprocidade, ou seja, devolver a eles o resultado dessa manifestação. Eles trazem para nós uma proposta de transformação e nós devolvemos a nossa própria transformação e trabalhamos também nessa promoção, que é o que nós fazemos. Quer dizer, nós aqui espíritas, hoje que somos trabalhadores, que somos divulgadores, que trabalhamos em prol da caridade, não necessariamente falando sobre isso, porque a gente lembra que a doutrina espírita, ela não se manifesta exclusivamente através da leitura de livros ou de palestras, mas ela se manifesta principalmente através de trabalho, através de atitudes. Então nós, que estamos envolvidos conscientemente nesse processo de transformação, hoje podemos dizer que tomamos as nossas liras e estamos participando desse divino concerto. Então vemos ali a beleza do mundo espiritual se mobilizando e encontrando o coro, encontrando respostas aqui no mundo, através da nossa ligação, do nosso comprometimento com esse trabalho. Então, nós estamos fazendo isso não apenas na doutrina espírita, mas muitos outros homens, mulheres que fazem parte de outras escolas religiosas também estão trabalhando dentro, mais uma vez, da linguagem e da cultura onde eles vivem, mas eles estão agora transmitindo esses ensinamentos através de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Continua. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Aqui o Espírito Verdade transmitindo essa nossa confiança. Ama-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor.
e podereis entrar no reino dos céus. Então, nos chamando exatamente isso, né, como o Espírito Verdade fala para nós, aqui no Evangelho mesmo, dizendo para nós que nós devemos amarmos, nós devemos nos amar, eis o primeiro mandamento, e devemos nos instruir, eis o segundo. Então, através desse amor, através de todos esses nobres valores que os Espíritos nos demonstram, nós temos também que acolher esses mesmos valores e transmiti-lo através do nosso trabalho. Porque aí sim, quando nós fizermos ali as nossas solicitações, as nossas evocações, os nossos agradecimentos, eles serão sinceros. Porque eles estarão ali permeados, né, com esses valores que nós estamos recebendo do mundo espiritual e desenvolvendo dentro de nós também. Então, essa é a essência daquilo tudo que os Espíritos passam para nós, resumidos nessa comunicação que o Espírito Verdade trouxe para nós. Então, primeiro, a transformação que vem acontecendo. Segundo, a necessidade dessa transformação acontecer nesse momento que nós estamos vivendo. O terceiro, o nosso comprometimento com essa mudança. E depois o quarto, a nossa verdadeira aproximação com o mundo espiritual. São esses os esclarecimentos que nós temos que compreender a partir desse resumo. Como Kardec colocou, essa mensagem resume todo o propósito da doutrina espírita. Então, sim, o Espiritismo tem um propósito importante. As outras religiões também têm esse propósito. Mas, independente das diferenças de dogmas, de princípios, princípios não diria, mas de dogmas, de estrutura que cada uma tem, todas as verdadeiras religiões trazem, na sua essência, os mesmos princípios e objetivos, que é exatamente promover a elevação do homem e transformar o nosso mundo. Aqueles que tiverem esse conhecimento dessas leis com maior proximidade, certamente será mais beneficiado. Mas cada um terá o conhecimento no seu tempo. Muitos de nós, que estamos aqui encarnados hoje, estamos tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Qual era a religião que nós professávamos? Qual era exatamente a nossa compreensão ou aceitação daquilo que hoje nós aceitamos com naturalidade? Porque hoje somos apaixonados, hoje nós adoramos, hoje nós entendemos ou procuramos entender aquilo que nós consideramos como base da doutrina espírita, mas e no nosso passado, como isso se dava? Quem garante que nós no passado não éramos aqueles que combatíamos exatamente esses mesmos princípios? E aí então nós vamos para o mundo espiritual, reformulamos os nossos valores, aprimoramos o nosso conhecimento e voltamos como divulgadores. E como eu já falei para vocês, já contei várias vezes essa história, conversando com o Dr. Herman, né, lá no Rio, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele falava assim que, ele comentava que muitos de nós, que somos divulgadores da doutrina espírita, estamos hoje corrigindo aquilo que nós distorcemos no passado. E quando eu falo nós divulgadores, não falamos só nós que falamos. Nós falamos nós que trabalhamos em instituições, porque sermos colaboradores de uma instituição espírita, nós nada mais somos do que engrenagens daquele instrumento de comunicação. Então nós nos comprometemos com esse trabalho, porque no passado nós fizemos exatamente o contrário, nós combatíamos, nós distorcíamos. Nós arrastávamos multidões para um abismo de engano e de sofrimento. Hoje estamos comprometidos em resgatar todos aqueles que nós fizemos sofrer. Então dá a impressão assim de que nós somos espíritas porque nós sempre fomos. Na verdade, nós estamos agora começando nesse caminho para corrigir aquilo que no passado nós nos desviamos. Elcio colocou, né, todos os caminhos nos levam ao único Deus, mas nós é que deveremos distinguir o certo do errado. Os valores é o mesmo caminho. Né, caminhos existem muitos. A forma como isso acontece depende de cada um. Então esse é o prefácio, né, que nós vimos aqui. Quando vocês tiverem a oportunidade, deem uma lidinha, analisando cada uma dessas passagens, compreendendo as figuras de linguagem que são utilizadas, entendendo a forma como o Espírito Verdade se expressa, né, e o seu real significado. Bom, saindo agora do prefácio, vamos para a introdução. Como eu falei para vocês aqui na introdução, traz para nós 4 itens importantes,
que nós devemos compreender antes de estudarmos aquilo que o Evangelho nos oferece. Assim como essa introdução que eu já falei para vocês é de extremo valor, a introdução do Livro dos Espíritos também. Então temos que ler essa introdução para compreendermos exatamente o que é a doutrina espírita. Se por acaso alguma pessoa chegar para vocês e falar assim, olha, eu queria entender exatamente o que é o Espiritismo, basta que eles leiam a introdução, porque eles vão entender como tudo começou, por que Kardec se preocupou em organizar e divulgar essas informações, porque o que o Espiritismo oferece como instrumento de transformação do mundo e instrumento de transformação pessoal. Todas essas informações se encontram nessas introduções. Se nós lermos, por exemplo, abrirmos aleatoriamente o Livro dos Espíritos e lermos uma questão, nós teremos conhecimento sobre uma determinada situação, um determinado elemento que faz parte desse conhecimento. Mas a gente se pergunta, mas tá, eu sei que o mundo espiritual é dessa forma, eu sei que eu vou reencarnar, mas para que serve tudo isso? Está lá na introdução. Então é isso que é válido para nós, estudarmos esses itens. Então nós temos, primeiro, o objetivo dessa obra. Segundo, a autoridade da doutrina espírita. Terceiro, notícias históricas. 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. E depois fecha, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, né, que é ali o complemento do item número 4. Então vamos lá para o nosso objetivo. Eu vou tentar aqui correr nessa meia hora. Para ler, a gente pode ler aqui em 2 minutos. Para fechar isso aqui já é complicado. Vamos lá então. O objetivo dessa obra, né, Kardec colocou esse objetivo porque era talvez um dos pontos fundamentais para entender exatamente aquilo que era, né, o objetivo do Espiritismo naquela época. Quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho necessitaria de uma interpretação segundo o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo? E é aqui que a gente vai encontrar. Bom, Kardec diz o seguinte: podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Então, quais são as doutrinas que são objetos de discussões? Se eu falar sobre os atos comuns da vida do Cristo, eu posso concordar, posso discordar, porque o Evangelho não está claro, cada um faz uma interpretação. Os atos comuns da vida do Cristo, onde Jesus estava até os 30 anos, quando ele começou a fazer ali as suas peregrinações. Quais são os detalhes das suas ações naquela época? Então isso é tema de debate. Os milagres existem, não existem? Jesus andou sobre as águas, Jesus transformou água em vinho, ele ressuscitou morto. Isso é verdade, não é? Controverso. As profecias, por exemplo, daquilo que viria a acontecer, também é tema de debate, porque muitas vezes vem através de uma figura de linguagem, de uma forma enigmática que nós não conseguimos definir. Então, quando se fala também sobre profecias, também não compreendemos. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, como, por exemplo, falar do diabo, falar do inimigo, falar do céu, falar do inferno, falar que você vai queimar por toda a eternidade, são palavras que muitas vezes acabam levantando uma ideia que se torna um dogma. Então, hoje, falar de anjos e demônios, falar de céu e inferno, são todos dogmas. Que isso a Igreja não contesta, quer dizer, para você ser dessa religião, daquela religião, principalmente no caso da Igreja Católica e Evangélicas, que são as que estudam os ensinamentos de Jesus, dessa forma tão aprofundada, você falar de céu e inferno faz parte da rotina. Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você não for, você vai para o inferno. Se você for mais ou menos, você aguarda o juízo final. Então todos esses elementos fazem parte do estabelecimento dos dogmas da Igreja. Como, por exemplo, o Papa. Quem é o Papa?
O Papa nada mais é do que o líder da igreja. E esse líder, quem foi o primeiro líder? Foi Pedro. Você será Pedro a pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja, e coisa e tal. E a partir dali nós temos todos os papas até então. O estabelecimento da igreja se deu através desse princípio, que ele seria o representante máximo da igreja. Então, estabelecimento de dogmas também é tema de debate. Precisa de um papa? O papa é de origem divina? O papa é infalível? O papa é isso? O papa é aquilo? E por último, o ensino moral. E aí Kardec coloca, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. O ensinamento moral. Como a gente já estudou lá no Depois da Morte, lembrando sempre que todas as verdadeiras religiões trazem ensinamentos morais que são incontestáveis. Quando se fala sobre amor e caridade, você não faz interpretações. Você simplesmente compreende que aquilo é uma atitude nobre de todo ser humano. Quando ele fala sobre amor ao próximo, quando ele fala sobre perdão, quando ele fala sobre culpa, o respeito à família, o respeito à sociedade, o respeito ao semelhante, qual é exatamente o tema de discussão? Para ser uma pessoa de bem, a partir do próprio exemplo de Jesus, que foi ali, que amou incondicionalmente todos aqueles que conviviam com ele, inclusive aqueles que foram, né, os seus algozes, né, na sua prisão, na sua condenação, na sua execução, o perdão é incondicional. Então, tendo Jesus como referência, todos nós vemos que esses ensinamentos estão afinizados com aquilo que ele trouxe como exemplo de conduta. Por isso, então, permanece inatacável. Então, Kardec coloca, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Quer dizer, você pode ou não acreditar no mundo espiritual, mas quando você fala numa pessoa de bem, você não discute. Quer dizer, o que é uma pessoa de bem? Como é que nós podemos definir? Cada indivíduo vai trazer ali uma ideia diferente, uma linguagem diferente, mas se nós ali fizermos uma filtragem, nós veremos que todos falam a mesma coisa. Pergunta para um budista, o que é uma pessoa de bem? Pergunta para um umbandista, o que é uma pessoa de bem? Para um muçulmano, para um hindu, para um shintoísta, para um católico, para um protestante, para um espírita, o que é uma pessoa de bem? Todos vão trazer a mesma descrição. Pergunta para um ateu o que é uma pessoa de bem. Até ele vai trazer princípios que estarão afinizados com todas as outras crenças espiritualistas. Por isso a incredulidade se curva, quer dizer, falar sobre bondade, falar sobre valores, não tem discussão. Você pode até ratear assim, olha, mas eu só consigo ser bom com pessoas boas. Tá, então isso é um problema seu. Nós estamos falando sobre o que é o bem absoluto, o que é o amor incondicional. Todos eles são fundamentados nessas mesmas regras. E continua. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens em particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Então vemos aqui o quê? Que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esclarecer, desenvolver, clarear o entendimento a respeito de valores morais. Ah, mas Jesus fez um milagre, isso não importa. Ah, mas Jesus fundou aquela instituição, não importa entrar nesse debate. Se ele fundou, se ele não fundou, se ele pertence, se ele não pertence, isso é indiferente. O que vale para nós é, vamos pensar não apenas no que ele fez, mas principalmente como ele fez.
É esse como que interessa para nós. É a aplicação desses valores que interessa para nós. Continua. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. O que Kardec coloca é que muitas vezes nós decoramos as passagens do Evangelho, como normalmente é feito, né, citações, citamos, decoramos, colocamos em quadros, colocamos em portais, colocamos em adesivos de carro, em para-choque de caminhão, todo mundo gosta de falar. Mas o que de fato significa isso? E a partir do momento em que nós compreendemos, qual é o efeito desse entendimento sobre nós mesmos? Aí que está a grande questão. E o estudo serve exatamente para que a gente compreenda, porque a partir da compreensão, as nossas ações são pautadas por esse entendimento. O Zé colocou, né, isso devemos sublinhar, deixar entre aspas e cobrir com marca-texto, né? Olha, Zé, eu tenho uma aversão a qualquer tipo de violação em livro, de marcar, rabiscar e torcer e dobrar, mas certamente esses são ensinamentos que são fundamentais. Eu me lembro, eu fiz parte da Igreja Metodista durante 2 anos no máximo, lá pelos meus 19, 20 anos de idade, e eu me recordo que nós participávamos da escola dominical. Pois é, né? Nem me fala, André. Então, nós fazíamos parte da escola, eu fazia parte da escola dominical. Todo dia, todo domingo de manhã, às 9 horas, nós tínhamos ali o estudo, né? Então cada um tinha ali aquela sua Bíblia, que tinha aquele zíper e coisa e tal, e era, né, obrigatório você levar ali uma reguinha, que era um marca-texto, um palito de sorvete, qualquer coisa assim, e uma caneta. Porque nos estudos nós tínhamos que sublinhar as passagens mais importantes. Então, nesse estudo dominical, também era feito estudo como nós fazemos com os livros da doutrina espírita, com os livros da codificação. A única diferença é a interpretação. Então, abríamos um capítulo, vamos estudar sobre o Apocalipse. Aí tinha lá o Apocalipse, a gente lia, sublinhava aquela parte que era importante, e a partir dali fazia um entendimento. Que todos os mortos ressuscitarão, que a águia do Senhor virá arrebatar os vivos e os mortos para o julgamento final, e fazia interpretação baseada naquilo. Que era a ideia do fim do mundo a partir da perspectiva evangélica. Então faziam essas anotações. Então, naquela época eu fazia, Zé, que eu estava comentando, por isso que eu falei sobre isso, eu fazia aqueles rabiscos lá, mas tinha uma coisa que me incomodava. De olhar aquela Bíblia toda rabiscada, toda com flechinha, toda desenhada, né? Esse grifo seu, né, Cidizinha, tá certo. Então, nós temos que fazer isso também. No nosso livro, né, eu prefiro fazer uma gravação de memória e não uma gravação de caneta, né? Não consigo simplesmente riscar livro. É uma coisa que me dói o coração. Mas, feliz daquele que consegue marcar isso sem ter esse apego, né? Mas o importante, né, marcar isso no texto e marcar isso na memória e marcar isso no coração, é mais importante. O Elcio colocou, né, a forma alegórica, né, e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entender. Eu me recordo, né, eu coloquei para vocês aqui uma vez, que é muito comum, se vocês encontrarem, pesquisarem no Google, vocês vão observar o seguinte: como ler a Bíblia em um ano. Então aparecem ali várias igrejas e tal, que te dão uma fórmula de como você, em um ano, ler toda a Bíblia. Ou seja, te dá um calendário e você tem que ler tais trechos, né, de tal trecho a tal trecho, durante um dia, durante uma semana e coisa e tal. E aí, então você vai lendo, em um ano você consegue ler tudo. E eu já tive a oportunidade, como eu já comentei com vocês, de certa vez um colega que era espírita, aqui no Pautalk, que eu não me recordo quem é mais, porque tivemos um contato muito rápido naquela época, e faz bastante tempo isso, e ele falou assim: olha, eu fiz aqui uma pesquisa, preparei aqui, organizei um calendário, em que você pode ler os 5 livros da codificação em um ano. Então, de tal mês a tal mês você vai ler tal livro, de tal mês a tal mês se você conseguir seguir esse programa, você vai ler os 5 livros. Aí eu falei, legal.
né? Então achei interessante, comecei a observar e até fiquei empolgado na época, né? Porque era o meu, eu fazia pouco tempo que eu tinha contato aqui no Paul Talk, então eu falei assim, que legal, né? Vou começar também a ler os livros da codificação. E aí depois eu percebi que isso não era o suficiente. E percebi que não era o suficiente exatamente porque havia necessidade de nós estudarmos, de nós debatermos, de nós refletirmos, de nós analisarmos aquilo que estava sendo lido. E não simplesmente ler por ler. Porque do contrário vai ser exatamente isso. Nós vamos cumprir, né, um calendário, cumprir uma rotina de leitura sem entender de fato o seu significado. Debates de pessoas que falam assim, você, por exemplo, já leu toda a Bíblia? Quer dizer, me cobra a leitura da Bíblia como se essa leitura fosse o suficiente para que eu me transformasse de um modo geral. Se eu conseguisse ler uma parábola e essa única parábola fosse bem entendida, bem interpretada, eu com certeza conseguiria me transformar com maior eficiência. Se eu pegar todos esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se um único capítulo for o suficiente para me transformar, eu já vou ter uma transformação absurda. E não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. O Tcheverós colocou, né, através do efeito repetitivo. Deixa eu voltar aqui que subiu a tela. Só um instantinho. Através do efeito repetitivo eu aprendo alguma coisa, né? Nem que seja através da osmose. Vai na decoreba, né? A gente não grava no coração, mas grava na memória, já é um começo. O Zé colocou lá em cima, né? Fico com pena dos espíritas que não têm internet, possibilidade de pesquisas, né? De pesquisas, áudios, vídeos e tal, né? Eu sempre faço propaganda do Paul Talk no Centro Espírita. Olha, Zé, é uma possibilidade, né? Muitas vezes, para quem não tem possibilidade de frequentar o Paul Talk, por exemplo, se frequenta um centro espírita que oferece grupos de estudos, que oferece oportunidade de pesquisas e tal, isso é muito válido, né? Então, assim, feliz nós que temos essa possibilidade, né, dessa reunião diária, dessa possibilidade de reflexão, de debate. Isso promove, sem dúvida nenhuma, o nosso conhecimento e nos dá na verdade, para resumir, a gente diz assim que o aspecto filosófico de todos nós, infelizmente, ele se encontra adormecido. E através desses estudos diários que a gente realiza, é para nós uma grande oportunidade de desenvolver essa filosofia. Filosofia é a arte de pensar, a arte de refletir. E quando a gente fica parado num parágrafo como a gente está agora aqui, durante 10 minutos falando sobre ele, puxando aqui vários pontos, fazendo várias ligações, rabiscando livros, né, que Deus que me livre, mas rabiscando livro, fazendo isso, fazendo aquilo, nós estamos ali desenvolvendo essa capacidade analítica que nos permite fazer uma análise da própria vida, não simplesmente analisar um texto. Isso é a parte importante para nós, né? Palestrantes nem sempre têm boa dicção, né? Às vezes não entendemos nem ouvimos bem os palestrantes. Já é um milagre vocês me entenderem, falando igual uma metralha, igual eu falo, né? Então, se é um palestrante que fala calmo, ainda vai, né? Agora, se fala como eu, por exemplo, quando eu me empolgo aqui, vocês têm que sair correndo atrás, catando palavras no chão para ver se me acompanham. Ainda bem que é gravado, vocês podem voltar depois o áudio, né? Mas vamos em frente. E continua aqui Kardec. Vamos lá. Que falta pouco para a gente acabar aqui o nosso tempo. Tá. A razão disso, né, de todos avaliarem, né, de uma forma superficial essas máximas de Jesus, está aqui, ó. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, faz que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como lê as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. É a grande questão, né, quando você fala sobre um dogma, ou seja, um estudo que é obrigatório você saber, é mais ou menos, eu vejo muito isso, né,
Eu acho que os estudos que nós realizamos aqui no Pautalk, de ficarmos durante muito tempo conversando, debatendo um tema, isso se reflete nas minhas aulas, né, que eu trabalho com os meus alunos. Então, às vezes, você está lendo história, por exemplo. Essa semana eu dei uma aula de história que falava sobre a Baixa Idade Média, né, naquela época em que as cruzadas começaram, naquela época em que a Europa se formava, todos os conflitos que existiam. Falava sobre Luís IX, né, o nosso São Luís, que era um rei que ajudou a apaziguar um conflito muito grande e que depois foi canonizado pela igreja e virou São Luís. Falava sobre Joana d'Arc na participação das guerras, né, na guerra entre França e Inglaterra e coisa e tal. Então, na verdade, se você ler um livro de história como simplesmente um objeto de conhecimento, você vai saber assim, tá, fulano matou Beltrano em época tal e depois aconteceu isso. Depois veio outro fulano, fez isso. Quer dizer, antes de você entender exatamente quais foram as repercussões, quais foram os efeitos que a ação daquele indivíduo gerou sobre o outro, você simplesmente vai decorar nomes. Como normalmente acontece, é o estudo da decoreba, né? Eu me lembro na época de escola que a professora de história escrevia coisas na lousa, e aí colocava assim, ponto tal, estudem que vai cair na prova. O que a gente fazia? Decorava. Mas não fazia ideia do que significava aquilo. A gente decorava as frases para escrever na prova exatamente aquilo que foi passado no caderno. Mas não entendia o seu significado, porque as palavras eram incompreensíveis, o tema já não era interessante. Era chato de se estudar quando você tem que estudar por obrigação. Então as passagens do Evangelho acontecem a mesma coisa. Você tem que ler, você tem que saber. Para onde Jesus foi? Para tal lugar. Quem estava com ele? Tal pessoa. O que aconteceu? Tal coisa. Próximo tema. Simplesmente analisando dessa forma superficial. Então, na verdade, não só se decora por uma questão de obrigação religiosa, mas principalmente não se compreende aquilo que está sendo passado em termos de alegoria, de misticismo, e todos os preceitos morais acabavam simplesmente sendo passados. Por exemplo, Jesus foi até tal cidade, curou uma pessoa que tinha uma doença e depois seguiu em frente. Mas espera aí, o que significou aquela cura? O que significou aquele ato de caridade de Jesus, aquele trabalho que ele realizou, aquela transformação daquela pessoa que recebeu aquela assistência? Vimos aí tudo aquilo que aconteceu naquele momento e não foi analisado. Não foi compreendido. E esse foi o grande problema que foi enfrentado, que foi observado naquela época. É nóis. Né? Então, assim, tudo aquilo que foi observado naquela atitude, naquela ação. No Sermão do Monte, por exemplo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados isso, aquilo. Tá, isso, aquilo. Muito fácil a gente decorar essas bem-aventuranças. Tem pessoas que têm na ponta da língua. Mas a pergunta é, escuta, você entendeu o significado daquilo? Não, entendi. E você vive aquilo? Aí a pessoa para, dá aqueles 3 segundos de reflexão. Ah, eu tento, né? Quer dizer, não adiantou nada ela decorar tudo aquilo. Para nós é a mesma coisa. Decoramos páginas, decoramos livros, decoramos números, decoramos personagens. Mas a pergunta é, o que nós vivemos de fato sobre tudo aquilo? Por isso, então, a grande dificuldade do Evangelho. O Zé colocou, né, eu quando era coroinha, na infância, achava a missa em latim, né? Aquele senta, levanta, ajoelha, coisa mais incômoda, artificial. Eu já cheguei a pegar a missa em português, né, Zé? Não cheguei a passar por isso, mas faz parte de uma rotina. E a rotina diz o seguinte, se você cumprir a rotina, você já vai cumprir as obrigações da sua religião. Só que, na verdade, o objetivo não é você cumprir obrigações. Na verdade, é você se transformar. É aí que a gente sai do âmbito daquele universo dos dogmas, dos rituais, das práticas religiosas, para uma vida moral. E na doutrina não é diferente. Porque, na verdade, quando frequenta, por exemplo, um centro espírita, você diz assim, olha, eu frequento o centro espírita 2 vezes por semana. Eu faço parte de tal grupo de estudo, eu tomo passe, ou eu aplico o passe, ou eu sou médium. Então a gente começa a listar, na verdade, quais são as nossas obrigações dentro da instituição.
Essas obrigações não são garantia de transformação moral. Pelo contrário. Ela simplesmente mostra para nós, muitas vezes até o medo. Então temos que ver sempre que nós, sim, temos compromissos com a instituição, porque nós queremos ajudar, nós queremos trabalhar, nós queremos ser úteis, nós queremos adquirir conhecimento, mas isso tudo faz parte de uma rotina pessoal que não significa necessariamente que nós vamos aplicar todos esses valores. É aí então que quando nós lemos essas passagens do Evangelho, nós começamos a refletir sobre ela. E aí Kardec faz o quê? O que ele fez? Pegou a passagem do Evangelho, destrinchou essa passagem em várias explicações, depois trouxe depoimento dos espíritos relativas àquelas passagens. Então ele foi desdobrando, na verdade, cada uma delas, e isso para nós é fundamental. Porque nós podemos ler aquilo tudo, mas a gente sempre vai além. Porque a gente começa a trazer exemplos, aplicações, começa a analisar o nosso mundo hoje. E aí então vem esse aspecto filosófico. O texto está escrito, a explicação está ali. Vamos pensar sobre essas explicações. Posso concordar e posso não concordar. Porque a gente lembra que dogma você é obrigado a aceitar. A doutrina não é dogmática. Ela te dá a possibilidade, se você não concorda, tudo bem, você tem o direito de não concordar, mas vamos conversar sobre a sua discordância. Por que você não concorda? Quais são os seus argumentos? O que você acha que é certo e o que é errado? Daquilo que você acha certo e errado, quais são as consequências práticas disso tudo? Essa liberdade que nos dá a possibilidade de maior entendimento sobre a doutrina. Vamos continuar aqui, rapidamente para a gente acabar. Tem que ser aberto e sempre produtivo, né? Nunca nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Tá. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturado com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objetos de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade... Deixa eu ver aqui... Peraí que eu me perdi. Tá. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélicos, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. É a atualização daquilo que foi passado. Porque nós temos hoje, quando você faz a leitura do Evangelho, lembrando sempre que é uma língua portuguesa que, por exemplo, faz parte do século XIX, faz parte do século XX. É uma linguagem ultrapassada, a linguagem, não o conteúdo. É uma linguagem ultrapassada. Então nós decoramos frases que muitas vezes nem sequer conhecemos. Como, por exemplo, quer ver dentro da doutrina, espíritos zombeteiros. Quem aqui chega na rua e fala assim, sai daqui, seu zombeteiro? Ninguém. Então, se nós não atualizarmos o vocabulário, nós simplesmente não compreenderemos. E com relação à Bíblia é a mesma coisa. Palavras antiquadas, palavras incompreensíveis, expressões que nós não conhecemos. Então, o que Kardec fez? Fez uma atualização dessas palavras, uma interpretação. E nós hoje temos que fazer também a nossa interpretação correta, naturalmente. De pegarmos aquilo que a Bíblia trouxe, daquilo que Kardec trouxe, que os Espíritos falaram e daquilo que nós hoje podemos entender. É através desse debate. Quer um exemplo de incompreensão? O hino nacional. Quando a gente começa a ler a letra do hino nacional, muitas vezes você não entende o que está sendo contada naquela história. Porque o hino nacional, como qualquer letra de música, nada mais é do que uma história que está se desenrolando. Só que muitas vezes você lê aquilo tudo, as margens plácidas, aquela coisa tudo. O que são margens plácidas, meu Deus do céu? Até que você vai entender. Quando você faz uma releitura e faz uma reinterpretação, aí a história se torna interessante. Pois é. Quem está deitado eternamente no berço esplêndido? Sai no Facebook essa semana algumas pessoas que trazem trechos do hino nacional do jeito que entende, né? Cada coisa que é de dar risada e de chorar ao mesmo tempo. Porque a pessoa fala uma palavra parecida, pois é, né, Francis?
fala uma palavra parecida para poder fazer a rima, sem sequer entender o que acontece. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com a doutrina e fazemos a mesma coisa com a Bíblia. Então por isso nós temos que conversar. Vamos falar sobre esse assunto, o que ele significa exatamente. E começamos então a conversar, até chegar à sua conclusão. Aí sim nós chegamos e aprofundamos o assunto. E ainda assim, de uma forma incompleta. Pois é. Esplêndido ainda vai, né? Mas agora tem outras palavras ali que... Então, é porque quando nós pegamos trechos do Evangelho, nós lembramos sempre que se nós pegarmos uma passagem e colocarmos 10 palestrantes para falar sobre ela, nós muitas vezes teremos 10 interpretações diferentes, não diferentes no sentido de equivocadas, mas pontos de vista diferentes. Pontos de vistas diferentes. E isso mostra a abrangência do assunto. Então quer dizer que nós nunca vamos extinguir um assunto de uma hora para outra. Quanto mais nós falarmos, mais nós nos aprofundaremos naquela compreensão. Por isso sempre Kardec coloca que há necessidade de nós fazermos esse estudo. E por isso nós estudamos os estudos de Kardec. Porque o que Kardec fez nada mais foi do que um estudo. Imaginemos assim, ele sentado ali à luz de vela, né, já que não tinha energia elétrica naquela época ainda, de uma forma popularizada, né? Então Kardec sentado na sua escrivaninha, à noite, uma vela acesa, uma xícara de café ali que a Gabi colocou para ele e tal, e ele começa então a escrever. O que ele fazia? Começava a pesquisar, começava a estudar. Então Kardec, na verdade, fez um estudo sobre essas passagens, analisando a partir da perspectiva espírita. E o que a gente faz? Nós estudamos o que Kardec estudou, que provavelmente algum copista da Igreja Católica, quando elaborou ali a Bíblia, também estudou. Então nós estamos estudando, atualizando, trazendo para o nosso contexto, pegando a nossa realidade. Esse é o propósito dos estudos que nós fazemos agora. Daí então o entendimento se torna muito mais claro. Pessoal, não vai dar tempo da gente terminar aqui essa passagem, e a gente não precisa nem ter pressa para isso também. Falta aqui 2 ou 3 parágrafos para acabar esse objetivo da obra, que a gente vai terminar no nosso próximo encontro na semana que vem. Porque vale a pena, como eu falei para vocês, passar por cima de assuntos tão importantes como esses é um desperdício, né? Então vamos deixar aqui pendente para a gente continuar na próxima terça-feira, e depois a gente termina esse objetivo e depois já entra também na autoridade da doutrina espírita, que aí sim a gente vai ter que ler com muita atenção e com muita gravidade. Por que isso tudo? Porque falar sobre a autoridade da doutrina espírita, nós estamos falando, na verdade, sobre não a autoridade, mas principalmente sobre a validade da doutrina espírita. Por que ela é válida? Por que os ensinamentos que ela traz são mais importantes do que todos os outros estudos que são feitos? O que garante a ela essa autenticidade? Então é isso que nós vamos estudar com calma, com tranquilidade, com profundidade, porque isso vai fortalecer mais ainda as nossas convicções. Entender a autoridade da doutrina espírita é entender as nossas convicções, é fortalecer as nossas convicções. Então, muito bem, fechamos por aqui o nosso estudo. Eu parei aqui, deixa eu pegar o trechinho que eu parei. Deixa eu ver aqui. Agora nem eu sei onde eu parei. Deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Até aqui, né? Fizeram-se verdade tratados de moral evangélicos, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva e dá-lhe ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas às mais simples expressões proverbial, a mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Então parei por aqui nesse trecho, a gente continua a partir dele no nosso próximo encontro. Tá? Então é isso, gente. Fechando por aqui, né? Valeu, obrigado, filhinho.
Fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Né? Vimos que é gostoso conversar sobre esse assunto, debater, destrinchar, aprofundar, né? Porque esse é o propósito do estudo, na verdade. E como eu sempre falo para vocês, o nosso objetivo não é fazer palestra. Né? Eu não sou palestrante, não sei ser palestrante. Fiz 2 palestras assim que eu estava com a boca seca. Né? Mas quando é para a gente conversar, debater, analisar, aprofundar, isso eu gosto de fazer. Então esse é o propósito que a gente tem aqui, que é estudar. Então estudar não tem pressa. Né? Estudar a gente tem que ter calma, tem que saber abordar todos os pontos para não deixar dúvida nenhuma sobre esse ponto. Então a gente vai com calma, devagar e sempre. O livro está começando agora, provavelmente daqui a 4 anos a gente termina. Né? E terminando é o que vale. Né? Pelo menos das outras vezes, os estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos demoraram 4 anos para a gente acabar ele todo, né? Então, calma, né? Como eu falei para vocês, se vocês participando aqui dos nossos estudos, dentro das possibilidades, da rotina, do tempo de vocês, se vocês conseguirem nos acompanhar num único capítulo, e esse capítulo for bem compreendido, os demais serão fáceis de compreender. Né? Então o que vale para nós é isso. O livro inteiro é importante? Sem dúvida nenhuma. Mas se uma parte dele for bem entendida, já é o suficiente.